Olá, colega! Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a segunda aula do nosso evento Provas Rurais, o Desafio. Eu me chamo Lucas Cruz e durante esse desafio eu estou te ensinando como é que você vai aposentar o seu cliente rural lá no INSS, mesmo que ele te diga que não tem mais provas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando aqui. Tenho certeza que vocês vão sair desse evento transformados, com muita prática, com muita teoria, que vocês não iriam conhecer se não estivessem aqui, tá? Na aula de ontem, eu falei que realmente conhecer os requisitos do segurado especial é imprescindível para que você verifique se o cliente que está ali sentado na sua frente se caracteriza ou não como tal e se ele tem direito à aposentadoria rural e aos demais benefícios rurais do INSS. E eu também expliquei como você vai usar aquela tecnicazinha de ler na frente do cliente aquele artigo 116 lá da instrução normativa para ajudar o seu José, para ajudar a Dona Maria a coletar, a angariar mais provas. Quanto mais prova você conseguir, colega, maior a chance de você ter o deferimento do seu processo rural. Eu também falei ontem que a gente vai ter um sorteio super legal, não é isso? Que no nosso último dia do evento, eu até tô aqui com a camiseta, nós vamos sortear 2 camisetas do Previdência na Prática. Tem a preta, tem a branca, e eu vou enviar essas camisetas aqui para casa, para o endereço da pessoa que foi a sorteada. Esse sorteio vai acontecer domingo, no dia 2 de abril, no nosso encerramento, na nossa Master Quest, tá? Mas eu já quero falar para vocês que para participar desse sorteio também não é tão simples não. Não pode ser um mamão com açúcar, né? Para você participar do sorteio, você vai ter que realizar esse quiz. Eu preparei um quiz, uma prova, gente. Uma provazinha. Imagina que você está de volta aí na faculdade. É uma prova de 10 questões de múltipla escolha. E o conteúdo dessa prova é justamente o conteúdo que a gente está tratando aqui no evento. Você assiste às aulas, presta atenção e você tira 10. E aí sim, você vai estar elegível para participar do sorteio. Coloquei aqui no slide todas as regrinhas para vocês verificarem, tá? Como é que vai acontecer esse quiz, Lucas? Pois bem, é um quiz online, você vai fazer aí do seu computador, do seu celular. A liberação do link para você realizar esse quiz já vai ser liberada sexta-feira, na verdade no sábado. Sábado eu vou enviar aí para todos os lugares, gente, para todos os lugares esse link, tá? Sábado, dia 1º de abril. Vou enviar lá para os grupos de WhatsApp, vou enviar para o Telegram, para o seu e-mail, se você tiver cadastrado, inscrito no evento. E aí você tem do sábado, dia 1 de abril até o domingo, às 7 horas da noite, e aí já prestes a iniciar a nossa Masterclass, para responder essas questões. Tirando pelo menos um 7, ou seja, acertando 70% da prova, você já vai estar elegível para participar do sorteio. E temos um último requisito. A pessoa, gente, que for sorteada domingo, ela tem que estar na hora da live, tá? É muito importante que você esteja, porque já teve vezes em que a pessoa fez a prova, tirou uma nota boa, ficou elegível para participar, foi sorteado e quando chegou no domingo não estava aqui. Nadou e morreu na praia. Não tem esse ditado, né? Vocês gostaram das regrinhas do sorteio? Eu já digo que todo mundo tira nota boa porque o pessoal realmente está instigado em aprender o conteúdo mesmo. E falando em conteúdo, vamos aqui para o conteúdo de hoje. Já coloca o coraçãozinho aí, aperta o coração. Gente, para essa live aqui bombar, para essa live ser entregue, para outras pessoas serem impactadas por essa informação, por esse conteúdo extremamente prático. Hoje a gente vai falar sobre prova rural. Prova rural. Todo cliente tem que ter prova rural. Não adianta, tá? Eu vi durante esses 8 anos que eu trabalho com os benefícios rurais do INSS
que os trabalhadores rurais precisam comprovar sua atividade rural através de prova. E não importa o tipo de cliente, se é um segurado especial daqui do Nordeste, do Sul, do Sudeste, não importa. Vai ter que ter a prova. Sem essa prova não vai dar certo. Eles têm essa característica em comum em qualquer lugar desse Brasilzão aqui. Até porque não adianta você preencher a melhor autodeclaração do segurado especial. Não adianta você preencher ela bem corretinha, toda nos trinks. E a gente vai ter uma aula só sobre preenchimento da autodeclaração eletrônica, né? Não adianta você fazer tudo isso se o cliente não tem prova. É necessário. E hoje nós vamos aprender os 3 tipos de prova que todo cliente rural tem. Anota aí, colega. Se você já estava aqui ontem, você sabe da importância de ter papel e caneta, né? Vamos começar o conteúdo. Eu dividi aqui essas provas em 3 tipos. 3 tipos de provas que eu vi que todo cliente tem. Você não vai encontrar essa definição em doutrina nenhuma, porque isso é uma definição minha mesmo, uma definição prática. Tá? A doutrina do Dr. Lucas Cruz. Essa é a realidade. As provas legais, as provas práticas e as contraprovas. As primeiras são as provas legais. Lucas, o que é isso? Gente, como o próprio nome já diz, são aquelas provas que já foram previamente listadas, previamente elencadas no ordenamento jurídico previdenciário e, portanto, são a melhor forma de comprovar a atividade rural do seu cliente. Não adianta. Servidor do INSS, ele é bem positivista. Gente, ele gosta do que está escrito. Ele gosta de ter o amparo da lei, da instrução normativa, porque se der algum problema, ele vai dizer, não, mas eu julguei com base na IN, essa prova estava lá, então não venha dizer que eu fiz alguma coisa de errado. São a melhor forma de você comprovar. Já falei ontem sobre o artigo 116 da nova instrução normativa do INSS, que é a IN 128. Todo mundo já deve ter anotado, se você não anotou, anota agora. O artigo 116 da IN, meu Deus, essa é a melhor fonte de provas, porque só lá tem mais de 30 tipos de prova rural. E o servidor do INSS tem que reconhecer aquelas provas, porque elas estão dispostas na instrução normativa. Eu até falei como é que você vai ler esse artigo na frente da Dona Maria, do seu José, para ajudar ele a coletar novas provas, né? Eu vou repetir isso já para quem não estava aqui ontem. Mas, anota aí porque não se extingue aqui, não acaba só na IN. Também tem um outro artigo que tem mais provas ainda. Esse artigo ele está lá na Lei de Benefícios, tá? Na Lei 8.213 de 1991. E é o artigo 106. Cuidado para não confundir, gente. A gente tem o artigo 116 da IN, mais de 30 tipos de provas, e a gente tem o artigo 106 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefício. Portanto, só usando esses 2 artigos, você já vai fazer com que o seu cliente consiga novas provas. Anota aí para utilizar posteriormente com ele. E lembra, colega, lembra do pacto que a gente fez ontem. As 800 pessoas que estavam assistindo aqui ao vivo comigo disseram que toda vida que fossem atender o seu cliente rural, eles iriam fazer o seguinte. Iam sentar o cliente ali na frente deles e iam ler inciso por inciso desses artigos que eu estou mencionando agora. Bora, Dona Maria, pense comigo, eu vou te ajudar. Será? Aqui tem documentos hospitalares. Será que a senhora já foi internada alguma vez? Será que o prontuário médico não tem a profissão da senhora como agricultora? A senhora tem um cadastro no PSF, no posto de saúde ali, da sua vizinhança, do sítio, da comunidade, do bairro. É muito importante você fazer isso. Dona Maria, vamos ver aqui. A senhora tem algum filho? Esse filho estudou? Será que no colégio desse menino a profissão da senhora não está lá na matrícula dele, no cadastro do menino? Vá lá. Dona Maria, a senhora já teve algum vínculo, já foi filiada a um sindicato rural? Eu sei que hoje, gente, as provas do sindicato elas estão meio sucateadas, né? Por conta de todo o histórico, onde teve muita fraude, enfim. Mas eu junto.
Por quê? De grão em grão a galinha enche o papo. Manda ela ir lá no sindicato, pegar tudo que eventualmente tiver no nome dela. Manda ela ir na Emater, pegar tudo que tiver no nome dela. E assim sucessivamente. Fazendo isso, você ajuda Dona Maria a pensar. Olha, novidade, novidade, novidade de hoje, de manhã. Os servidores do INSS hoje já estão tendo acesso à plataforma da Justiça Eleitoral, do TSE, e conseguindo verificar qual foi a data de emissão do cadastro eleitoral daquela pessoa, ou até mesmo a data em que ela modificou a profissão dela. Gente, manda o seu cliente lá na Justiça Eleitoral, do fórum da sua cidade, ou mesmo pesquisa aí na internet. Veja se a profissão daquela pessoa já está, ou melhor, está como agricultora cadastrada lá no site da Justiça Eleitoral. Por muito tempo, os servidores do INSS eles ficavam muito assim, sem querer aceitar aquela certidão da Justiça Eleitoral. E eu até entendo, porque vinha ainda dessa forma. Essa certidão é meramente declaratória, não nos responsabilizamos pelas informações que estão aqui. Ora, mas agora eles conseguem saber quando foi emitido, se teve alguma mudança, e isso dá ainda mais sustentação para você usar. Então, use, tá? E coloca coração aqui, porque eu estou trazendo uma notícia que acabou de sair do forno. Essa manhã, servidores do INSS já estão conseguindo pesquisar para ver quando foi a data da emissão ali do cadastro eleitoral daquela pessoa e se houve alguma mudança na hora dela, se houve alguma alteração ali na hora que ela mudou o nome, a profissão que está no cadastro. Então, toda vida que o cliente disser para você que ele não tem mais provas, você não vai cair nessa. É a maior cilada, colega. Você simplesmente vai ajudar o cliente a conseguir novas provas, tá? O golpe tá aí. Cai quem quer. E meus alunos não vão cair mais. O céu é o limite. Se a gente fizer uma triagem, não tem problema. Quanto mais prova, melhor. E você não deve terceirizar isso para o cliente, simplesmente mandando ele trazer documentos sem ajudá-lo a fazer isso, tá? E eu vou trazer aqui uma dica extra, uma dica topíssima e super recente. Olha, eu venho dizendo para vocês que hoje está tudo informatizado, né? Hoje é tudo digital, hoje é tudo eletrônico, é tudo internet. E isso impacta também os benefícios rurais. Então, você precisa ficar antenado a isso. Qual é a dica, Lucas, que você trouxe aqui? A dica é consultar as bases governamentais. As bases governamentais que o INSS pesquisa para verificar se o cliente tem ou não tem cadastro. Lucas, o que é uma base governamental? Gente, base governamental nada mais é do que um site oficial do governo, um site do governo, que tem relevância, que tem pertinência com a atividade rural. Como, por exemplo, o site do INCRA, o site da DAP, do RGP, MEI, entre outros. Hoje, o servidor do INSS ele pesquisa o CPF do teu cliente na internet, nesses sites, obviamente, nessas bases governamentais, ou seja, nesses sites oficiais, para ver se o cliente tem algum cadastro lá. Isso é prova legal, também é uma prova legal, porque essas provas, essas bases governamentais, elas estão previstas tanto no Ofício Circular 46, quanto na Portaria 990. Eu sei que você está anotando, porque você não é besta, então anote aí esses itens e esses artigos que eu vou mencionar agora, tá? Primeiro, item 3.3.2, repetindo, item 3.3.2 do Ofício Circular 46 de 2019. Eita, Lucas! Esse Ofício Circular 46 de 2019 não é aquela bibliazinha do direito previdenciário rural. Ela mesmo, colega, eu falei dela ontem, da importância desse manual que o servidor do INSS ele tem que seguir obrigatoriamente toda vida que ele for analisar um caso de benefício rural. Olha a importância, de novo, do ofício, trazendo quais são as bases governamentais que o servidor vai pesquisar para saber se o cliente tem cadastro ou não tem. Agora eu te digo,
você não vai ler não esse ofício de cabo a rabo para saber ele de cor, mais do que o próprio servidor do INSS, para quando o servidor for pesquisar para ver se o cliente está cadastrado, você já ter feito a pesquisa antes, já ter baixado o PDFzinho e juntado no processo. Gente, pelo amor de Deus, anotou o item 3.3.2 do ofício, anota também o artigo 90, parágrafo 6º da portaria 990 de 2022 do INSS. Artigo 90, parágrafo 6º da portaria 990 de 2022. Esse item 3.3.2 e o artigo 90 da portaria é a mesma coisa. É o Ctrl+C, Ctrl+V, o copia e cola. O que tem no um tem no outro. Mas eu uso a fundamentação dos dois para dar mais sustentação ainda. Leia, veja quais são as bases governamentais e pesquise o nome e o CPF do cliente em cada uma delas. Isso é prova legal. Está previsto no ordenamento jurídico previdenciário. Baixe o PDFzinho, tira um print da tela, seja lá o que for. Coloca na sua petição, pelo amor de Deus. Tudo isso foi só as provas legais, aquelas mais importantes. Provas legais, quais são? Aquelas que já estão previstas no ordenamento previdenciário, beleza? Mas não são as únicas. A gente também tem as provas práticas. Lucas, provas práticas, o que é isso? Eu gosto demais dessas daqui, porque aqui a gente tem que ter criatividade, gente. Criatividade e perspicácia, tá? Prova prática é aquela que não consta nem na lei, nem na instrução normativa do INSS, mas mesmo assim elas servem para comprovar a atividade rural do cliente. Sabe por que é que isso acontece? Porque o rol do artigo 116, o rol do artigo 106 é meramente exemplificativo. Ele não acaba ali, ele não se exaure. Gente, pensa comigo, não tinha como ser diferente. Como era que o legislador ia de antemão já prever todas as provas que iam ser utilizadas hoje, no futuro, no Brasil todinho para comprovar a atividade rural? Ele tinha uma bola de cristal, era? Tá tudo mudando. O documento que é usado hoje não é usado amanhã. Então é lógico que vai ter muito documento, claro, que tenha pertinência temática, ou seja, que tenha relação, que tenha a ver com a atividade rural, que vai servir mesmo que não esteja listado lá na IN. Prova prática é muito importante. E é aquela prova que você só vai pegando com a prática que você vai conhecendo no dia a dia. Quer um exemplo? Olha, eu vou lhe dar uma prova muito comum aqui, uma prova prática que os meus clientes sempre têm. O pessoal aqui do Nordeste vai com certeza se identificar. Vocês já ouviram falar em crediário? Comprar fiado? Vocês já ouviram falar em comprar com nota promissória? Lá na Zeni, naquelas lojas de calçado, de eletrodoméstico. Isso é mais coisa de interior, né? Ainda tem essa confiança entre a loja e o cliente. Eu sei que as coisas já mudaram muito, mas o que eu quero dizer é que nesse tipo de compra tem que ter um cadastro, gente. Muitas vezes o cliente tem um cadastro lá na loja e tem a profissão como agricultor. Isso ajuda. Não vai ser a prova do século. Ai, meu Deus, eu vou aposentar o meu cliente só com essa prova. Mas é aquele negócio, de grão em grão a galinha enche o papo. Você traz uma provinha dessa, aí depois você olha lá com o cliente na entrevista previdenciária e vê, por exemplo, se ele já fechou um plano funerário. E lá nesse plano funerário não tem a profissão dele como agricultor. Essa prova também não está na IN. E eu já usei várias vezes e eu tenho certeza que ela ajudou. Isso é bom também para quem quer comprovar a dependência econômica, viu? No caso de pensão por morte e união estável. Então, fique atento. Outro tipo de prova que não está lá na IN, mas você acha. Às vezes o cliente faz um curso profissionalizante. Como assim, Lucas? Um curso técnico, um curso como esse que vocês estão fazendo aqui. Desde que ele tenha algum papel, algum certificado, alguma coisa que ele fez um curso de agricultura, de criação de ovelha, de galinhas, sei lá o que, isso vai ajudar. Tem curso de SESC, SENAT, SENAST, esses programas S todo aí. Documentos que não estão na IN, ficha do criador de animal, carteira de vacinação de gado, febre aftosa,
O gado tem a carteira de vacinação dele bem bonitinho. E se esse pessoal transporta gado de uma cidade para outra, ele precisa daquela famosa GTA, Guia de Transporte de Animal, não é o jogo de videogame não, tá? Além aqueles agricultores que eventualmente eram mais engajados no sindicato, participavam da assembleia, das associações do sindicato. Nenhuma dessas provas está na IN e elas ajudam sim. Eu espero que você esteja anotando. Quando o assunto é comprovação de atividade rural, a gente tem que pecar pelo excesso, desde que a gente aplique a técnica do funil. Técnica do funil, Lucas, o que é isso? A gente pede para o cliente trazer tudo, coloca tudo na nossa mesa, e aí é onde começa o seu trabalho. Fazer a triagem. Você está gostando dessa live? Eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa nova e que isso esteja fazendo sentido para você. Se tá, coloca o coraçãozinho, colega. Aperta nesse coração aqui para ajudar o professor Lucas, beleza? Lucas, fala mais aí sobre essa técnica do funil. Beleza, colega? Olha, eu vou dar um exemplo, eu vou lá, vou cá, mas eu acho que isso ajuda no raciocínio de vocês. Sabe onde eu uso a técnica do funil bastante? Quando eu vou dar entrada em benefício por incapacidade. Auxílio doença, BPC, aposentadoria por invalidez. O cliente, vocês sabem bem, né? Ele traz aquela ruma de documento médico, atestado, laudo, exame, receita, um exame de sangue que ele fez no ano de 2005. E às vezes o cliente até com a hérnia de disco, não tem nada a ver o exame de 2005 com a hérnia de disco, mas ele traz tudo. E aí tu vai simplesmente digitalizar isso e dizer, toma juiz, toma INSS, se vira, ou tu vai fazer uma triagem para colocar o que tem realmente importância ali. Ah, Lucas, eu vou fazer a triagem. É para fazer, pelo menos, né? A triagem para colocar o que é importante, o que tem relação com aquela doença e, claro, tirar aqueles documentos que podem prejudicar. Vai que o cliente fez um exame e disse que ele está bonzinho da Silva. Tu vai juntar isso? Aqui no rural é o mesmo. Você tem que utilizar essa técnica, fazer a triagem e se livrar de quê? Das contraprovas. As contraprovas são o terceiro tipo de prova. Essas daqui são perigosas demais. Ah, é uma cobra cascavel. Você tem que tirar elas, jogar elas longe para o INSS e para o juiz não ver. E cuidado, pelo amor de Deus, porque depois que você junta um documento no site do meu INSS, você não tira mais não. E esse documento vai acabar lá na justiça, porque o INSS junta o processo administrativo, então cuidado. O momento de fazer a triagem é antes, um momento pré-processual. Tem documento que acaba prejudicando e comprovando justamente o contrário daquilo que a gente quer. O que é que a gente quer? Carência e qualidade de segurado especial. Ou seja, comprovação de atividade rural. Comprova um e comprova o outro. E tem esses documentos que eles demonstram que o cliente estava exercendo uma outra atividade. Minha gente, essas são as piores contraprovas. Documentos que tenham uma outra profissão ali. Porque o INSS vai pensar, será que esse cara é rural mesmo? Tem vários documentos aqui que diz que ele é serviços gerais. Pedreiro, motorista. Epa, o segurado especial ele não pode ao mesmo tempo exercer atividade urbana e rural. Ou é urbano ou é rural. Os dois ao mesmo tempo não dá. Eu vou negar. Tô com uma pulga atrás da orelha. E é isso que você não pode deixar acontecer. Eu tenho certeza absoluta, se você trabalha com benefício rural, você já deve ter visto alguma vez aquela pessoa que você sabe que é agricultora, foi agricultora a vida inteira, mas está lá, na certidão de casamento, típico. Pedreiro, serviços gerais, vigia, empregada doméstica. Isso é tão comum, infelizmente. A pessoa é rural, é agricultor, mas coloca outra profissão. É como se houvesse, não sei, um apagamento, um esvaziamento, um preconceito mesmo com a atividade rural. Tão invisível ela é que eles colocam qualquer coisa menos isso. Ou se eles soubessem, que são essas coisinhas que às vezes são a diferença entre ganhar e perder o benefício, né? Então cuidado com esse tipo de documento. Se você tiver a possibilidade de não juntar,
não junta. Já que a gente está falando de vínculo urbano, eu vou dar uma outra dica topíssima aqui para vocês. Outra coisa que tem demais quando você trabalha com benefício rural é o cônjuge ou companheiro exercendo atividade urbana. E aí, Lucas? Nossa, eu quero aposentar o meu cliente e a mulher dele é professora. Ah, Lucas, eu quero aposentar a minha cliente rural e o marido dela é pedreiro. E aí? Tem que ter todo um jogo de cintura, viu? Porque, em regra, essa atividade pode acabar desconfigurando o grupo todo. Não era para ser assim. A gente hoje já tem artigo na IN que fala que não é para ser assim. Que um vínculo urbano desconfigura só aquela pessoa, mas ainda tem uma carga muito forte disso, principalmente no judiciário. Então, já vamos ajeitando o terreno desde cedo. Porque se a gente for precisar lutar nessa batalha de comprovar que o cliente é rural mesmo, apesar do vínculo do marido, da mulher, você tem que ter feito o terreno ajeitadinho desde lá de trás. E como é que eu faço isso? Colocando regime de economia individual e, claro, coletando provas em nome próprio. Vai ser muito mais difícil você tentar sair dessa situação se você já tiver colocado regime de economia familiar com uma pessoa que tem um vínculo urbano. Aí, menina, é querer demais. Olha, eu lembro muito bem de uma aluna minha. Uma vez, ela me mandou uma pergunta, acho que foi pelo direct, eu não lembro. Lucas, eis o caso. Eu tenho uma cliente, ela é rural, ela é casada, e o marido dela é urbano, tem um vínculo na prefeitura há muitos e muitos anos. Lucas, essa mulher é rural mesmo, ela trabalha na roça, eu queria tanto aposentar ela. O problema é que quando eu estava analisando a documentação, eu encontrei uma DAP, uma Declaração de Aptidão ao Pronaf, e lá tinha titular 1, o nome dela, e titular 2, o nome dele. Como o documento estava no nome dos dois, eu pensei que era para colocar regime de economia familiar, e aí o benefício veio negado. E o juiz disse justamente isso, que ele tinha um vínculo urbano, que a atividade rural dela era desnecessária. Meu Deus, imagina só você chegar para a cliente e dizer, Dona Maria, o juiz achou que a senhora estava trabalhando porque queria, que era tudo desnecessário. A senhora nem precisava estar trabalhando na roça. Olha, o marido da senhora tem um vínculo na prefeitura. Imagina só, uma mulher que passou a vida toda na roça escutar uma notícia dessa. Pelo amor de Deus, você não pode deixar que isso aconteça com o seu cliente. E aí, nesse caso, o que era para ela ter feito? Era para ela tentar, desde antes, esclarecer essa problemática. Ter colocado individual na autodeclaração, coletado prova em nome próprio para a Dona Maria e explicado isso para o servidor. Como assim, Lucas? Em uma das aulas que a gente vai ter aqui durante essa semana, eu vou falar da técnica da mini petição. A mini petição é uma petição voltada para o servidor, não é petição judicial, a linguagem é outra. E nessa mini petição você vai explicar para o INSS, com a linguagem do INSS, o que ele precisa saber. É justamente através disso que você vai esclarecer problemáticas. E era para ela ter colocado o seguinte, que a cliente é individual mesmo, e apesar da DAP estar no nome dos dois, ela exerce a atividade individualmente, que é uma questão comum lá na Ematé, que eles coloquem um marido e uma mulher, porque a sociedade ainda é patriarcal, não deixam botar a mulher só. Nossa, desse uma desculpa. É para isso que também serve a petição administrativa. Outras contraprovas muito comuns são aquelas que têm relação com o bico. Então tenha cuidado, tá? Às vezes o cliente faz um bico ali de pedreiro, faz um bico de motorista. Se tiver alguma coisa, algum documento, algum vínculo e o INSS encontrar, pode ser também muito perigoso. E uma última contraprova que eu também vejo acontecer bastante. Quem estava aqui na aula de ontem, quando a gente estava repassando os requisitos do segurado especial, viu que o segurado especial pode morar na roça e pode morar na cidade, né? Na zona urbana e na zona rural, não tem problema. Desde que essa cidade onde ele mora seja a mesma cidade da terra onde ele planta ou pelo menos uma cidade vizinha. Beleza, eu lembro disso, Lucas. Tu falou na aula de ontem. Se você não assistiu, assista. Ela está disponível.
E o que é o problema então, Lucas? O problema é quando tem documento, tem contraprova, mostrando que o cliente morou um tempão fora do lugar onde ele plantava. E isso só acontece nas audiências de instrução, minha gente. Ave Maria, eu fico em tempo de morrer, de enfiar minha cabeça no chão, igual aquelas avestruz do desenho animado. Aconteceu comigo uma vez, eu fiz a entrevista com o cliente direitinho. Não, doutor, pelo amor de Deus, eu vivi a vida toda aqui, só plantei aqui, todo ano lá. Beleza. Essas coisas acontecem no passado, mas hoje não acontece mais, porque você já está calejado, né? Hoje eu faço a pesquisa. Hoje eu não acredito só no que o cliente fala, não. Eu pesquiso a vida dele, menino, nessas bases governamental, tudo. E aí, na hora da audiência, a gente lá e o juiz, então o senhor plantou a vida toda aqui, plantei, nunca saiu daqui, foi. Interessante, o procurador do INSS acabou de mostrar que o senhor fez uma carteira de identidade lá em São Paulo. Aí o cliente ficou assim, o senhor foi para São Paulo só para tirar a identidade? Não, é porque eu morei lá um período. Quanto tempo? 3 anos. Minha gente, pelo amor de Deus. Daí a importância de você fazer uma entrevista previdenciária com o cliente bem direitinho. Amanhã vamos ter aula de entrevista previdenciária para você saber o que deve perguntar ao cliente e saber onde pesquisar a vida dele. Para que isso não aconteça com você como aconteceu comigo, tá? Olha, eu sei que eu estou falando aqui de prova prática, prova legal, contraprova, mostra a vocês a forma como conseguir essa documentação, mas a realidade seja dita, nada na vida é tão simples. Nada na vida é um mar de rosas, né? Um mamãozinho com açúcar, não tem como ser não. Eu não vou ser hipócrita para você e dizer que foi tudo de mão beijada, porque não foi. Ao longo desses 8 anos de advocacia previdenciária eu levei muito fumo. Ai, gente, eu nem te conto. Fica para outra live, uma live só do chororô e do desabafo, tá? A gente trabalha com cliente que muitas vezes é um cliente mais velhinho, um cliente mais humilde, um cliente que não teve aquela instrução formal. Às vezes até a comunicação a gente fala, ele não entende. Vocês já passaram por isso? Pois é, a gente tenta achar um documento, ele diz, não, doutor, não dá certo, não tem. Você sabe que a pessoa tem como ir, mas é uma má vontade. A gente se estressa e acaba ficando ali frustrado porque não conseguiu coletar nem as provas, ou mesmo da entrada, ou conseguir a concessão do benefício, né? Eu já passei por isso também. É preciso esforço e dedicação e gastar tempo com coleta de prova. Eu digo a vocês, sem prova, sem processo concedido. No direito previdenciário, gente, isso aqui não é só para benefício rural, não, é previdência no total. Direito previdenciário não rola trabalhar exclusivamente com prova testemunhal. A gente deixa de sair para direito penal, direito civil, de família, esse povo aí. A gente só trabalha com o quê? Início de prova material. A gente só trabalha com documento, com papel, com PDF, com cadastro em bases governamentais. E se você já me acompanha há algum tempo, você já deve alguma vez ter me ouvido falar dos resultados que os meus alunos conseguiram. Ave Maria, e eu fico feliz demais quando esses meus alunos conseguem resultado. Tem aluno meu que já está no 2º escritório de advocacia. Abriu um, o negócio cresceu tanto que ele abriu o 2º. Mas calma, eu não vou falar de aluno, nem de curso agora. Eu vou falar sobre isso domingo, na Masterclass, que é a aula onde a gente vai finalizar esse evento aqui, que eu acho que está sendo muito bom. Eu espero que vocês estejam gostando. E aí, quem quiser no domingo dar o próximo passo e se tornar o meu aluno, meu Deus, vai ser um prazer te receber para a gente iniciar essa jornada. Mas hoje ainda é terça-feira, dia 28 de março. A gente ainda tem uma longa jornada pela frente. Hoje a gente deu um passo, né? Assistir às aulas do evento gratuito. Amanhã você vai dar o 2º passo, continuar assistindo às aulas, se comprometendo com o que você começou. Quarta será o 3º e assim sucessivamente, até que você alcance aí o seu intento. E hoje, agora a gente entra num momento aqui mais coach da aula, mais para a gente ficar bem assim, emocionado,
para a gente tirar aquela força quando a gente está achando que a advocacia previdenciária está morta, porque não está. Hoje a gente vai com o manifesto do advogado previdenciarista. Eu preparei esse texto aí para vocês e eu quero que vocês leiam ele junto comigo, rapidão, tá? Eu sei que é piegas, mas quando eu estava num momento bem, ai meu Deus do céu, nada vai dar certo, eu lia isso e aí me dava as forças e hoje eu tô aqui, ó. Pois é. Vamos lá, gente. Eu sou um advogado previdenciarista iniciante e eu ainda estou lutando para ter a minha agenda cheia e receber os meus honorários. Eu estou construindo a minha carreira num mercado concorrido e por algum tempo eu vou precisar suportar o excesso de trabalho e a escassez financeira. Por algum tempo as coisas não vão ser fáceis. O servidor do INSS vai abrir uma exigência sem necessidade e eu vou respirar fundo e cumprir essa exigência sem reclamar. O cliente vai me dizer que não tem mais provas e eu vou explicar tudo de novo para ele sem reclamar, com calma. Eu vou compensar com estudo, organização, prática e trabalho duro. Pode ser que dê muito errado antes de dar certo, mas eu estou nessa jornada aqui por um motivo, que é aposentar os meus clientes e, claro, receber os meus honorários honestamente. Ixi, menino. Lucas, fiquei todo arrepiado. Pois é, colega, eu precisava falar desse manifesto aqui nessa aula de hoje para que você internalize isso, tá? Então, toda vida que você tiver meio borocochô, leia o manifesto, tá certo? Tira um print dele. Eu vou postar esse manifesto já aqui no Instagram. E aí vocês vão poder tirar print, comentar, curtir, beleza? Então, toda vida que ficar difícil, você lê, dá aquela respirada e continua. É assim que a gente trabalha com a advocacia, tá? Comenta aqui no chat, #eu, se você se identificou aí com esse manifesto. Será que você já passou por algum dos probleminhas que tá ali? Ou então será que você já se sentiu dessa forma? Eu quero ver aqui o que é que o pessoal tá falando. Olha lá. Tô vendo aqui, celular na mão. A Jaqueline tá falando de custódia. E Lucas tá dizendo assim, quando é bom acaba rápido, nem vi a aula passar. Eita, meu cara, é isso aí, viu? A gente já tá no fim, mas não vão embora não, porque eu tenho uma surpresa aqui pra vocês. A Kemi do ADV tá falando que você é top, a advogada Elizabeth disse que só leu verdades. É isso aí, a Pieta ADV tá dizendo que legal, melhor aula. E o Francisco, sua didática e motivação é muito boa. #eu. Top demais, gente. Que bom saber que vocês estão comigo nessa, viu? Aperta o coração aí, menino. Bora fazer esses coração explodir aqui do Instagram, tá? E esse foi o manifesto do advogado previdenciarista. Usa ele aí para você não desistir. Olha, para mim, advogado previdenciarista é advogado investigador. Eu já falei isso antes. A gente investiga, pergunta ao cliente ali na entrevista sobre a vida dele, a gente olha nas bases governamentais, a gente abre o site do meu INSS, olha o CNIS do cliente, olha os pedidos, a gente coloca o CPF dele na justiça, a gente investiga mesmo. E eu fiquei pensando, será que teria outra palavra para definir os advogados previdenciaristas? E eu encontrei uma palavra muito top. E essa daqui tem tudo a ver com a gente que gosta mais do rural. Que palavra é essa, Lucas? Garimpeiro. Ou garimpeira para as doutoras, garimpeiro para os doutores. Como assim? A gente não tem que garimpar a prova, gente. A gente não tem que ir lá em meio às dificuldades e conseguir mais documentos para aposentar nosso cliente. O garimpo, exercer a profissão de garimpeiro, significa explorar preciosidades. No nosso caso aqui, preciosidades documentais. Então, se você também é um garimpeiro, é uma garimpeira que está coletando prova rural, você vai fazer o seguinte. Vai lá no meu Instagram,
eu acabei de postar o nosso manifesto do advogado previdenciarista bem bonito lá. E você comenta #garimpeiro, #garimpeira. Faz isso, colega. Vamos fazer essa publicação ficar cheia de comentário? Beleza, gente. Estamos no final aqui da aula. E eu quero dizer que hoje a gente finalizou a aula, os 3 tipos de prova rural. Amanhã a gente vai falar sobre entrevista previdenciária. Então, eu vou mostrar para vocês amanhã como vocês vão atender um cliente previdenciário, as perguntinhas que vocês vão fazer, os sistemas que vocês têm que pesquisar. Na aula do dia 30 de março, a gente vai falar sobre a carência rural, como calcular a carência rural. Eu vou desenhar aqui na lousa para vocês uma linha do tempo para você entender como é que funciona. Na aula do dia 31 de março, autodeclaração. Como preencher a autodeclaração do jeito certo. Sábado, nós vamos falar sobre organização do processo administrativo, sobre mini petição, a técnicazinha que eu falei na aula de hoje. E domingo a gente finaliza esse evento com chave de ouro com a nossa Masterclass especial. Para finalizar e eu dar boa noite a todos vocês, eu quero que vocês façam o desafio de hoje. Todo dia eu estou trazendo um desafio, gente. Não é nada mirabolante, é uma coisa tão simples. Pelo amor de Deus, faz logo hoje, porque senão tu vai ficar com preguiça de fazer depois. Qual é o desafio da aula de hoje? Hoje você vai criar o seu próprio checklist de documento rural. Tu vai criar o teu checklist e tu vai usar esse checklist aqui com o teu cliente. Isso vai te ajudar, colega. Pelo amor de Deus, tu não quer fazer o teu checklist, não? Quero, Lucas? Pois pronto. O que é isso? O desafio de hoje, tá? O desafio de hoje qual é? É você construir o seu próprio checklist. Você vai construir esse documento e você vai usar esse documento no teu escritório. Eu estou te ajudando com uma coisa que você vai usar pro resto da vida. Como é que eu vou construir esse checklist, Lucas? Colega, simplesmente você vai abrir o Google, entra lá na instrução normativa, copia o artigo 116 todinho e cola no Word. Vai lá na lei de benefícios, copia o artigo 106 todinho e joga. Vai lá no ofício circular 46, todos esses artigos eu falei aqui na aula. Copia todas as bases governamentais e cola lá. Pronto, tu tem o teu checklist de provas rurais. E aí é só você usar ele com o seu cliente. E amanhã vai sair o resumo de hoje. Nossa, ontem ficou todo mundo. Lucas, o resumo, não recebi resumo, não recebi resumo. Gente, eu gravei uns stories explicando isso. Eu falei na aula. No outro dia de manhã a gente libera sempre o resumo. Já está liberado a aula 1, gravada, editada, e o resumo da aula 1. Hoje fizemos a aula 2. Já a aula 2 também já vai estar editadazinha no ar. E amanhã de manhã, o material, resumo, com tudo isso aqui, vai estar disponível para vocês fazerem um download também. Como é que eu tenho acesso, Lucas? Entra no WhatsApp. Eu estou enviando tudo pelo WhatsApp, gente. Os links, tudo por lá. Daí a importância de você estar no WhatsApp. Como é que entra no WhatsApp? Você já deveria estar lá, né? Se você não está, manda uma mensagem para mim aqui no direct que eu te envio o link do grupo do WhatsApp, beleza? Mais uma vez, foi muito top essa aula. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E para finalizar, coloca só aí o que é que você achou, se essa aula foi boa, se fez sentido para você. Eu gosto muito de ver o feedback do pessoal, me sinto bem feliz, tá? E parabéns para a ganhadora aí da camisa. Amanhã aguardo todos vocês às 8h08 da noite com a nossa aula número 3. Tchau, tchau, gente!